Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar sobre as invasões holandesas no Brasil, então não deixe de se inscrever e marcar aí o sininho para se informar da próxima aula, ok? Bem, no contexto da invasão de Portugal, o rei Felipe II, soberano da Espanha, e tio de Dom Sebastião, o rei português que havia falecido em batalha, aproveitou-se dessa oportunidade para invadir Portugal e assumir o trono. Daí, passou a governar em 1580 a Espanha e Portugal, iniciando o período da chamada União Ibérica, que durou de 1580 a 1640. E nesse contexto da União Ibérica, que havia coincidido com as guerras de independência da Holanda, que fazia parte dos Países Baixos juntamente com a Bélgica, Luxemburgo e parte do norte da França, e eram também possessões da Espanha. Esses comerciantes holandeses que eram proibidos de comercializar com os domínios da Espanha na América, incluindo o Brasil, daí então, fora do controle espanhol e empenhados em garantir sua participação no negócio do açúcar, considerando que eles eram os principais distribuidores do açúcar brasileiro na Europa e não queriam perder os lucros desse comércio, em 1624, mais de 3.000 soldados holandeses organizados pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais ocuparam a cidade de Salvador, sendo que no ano seguinte foram expulsos por forças luso-espanholas. No entanto, em 1630, os holandeses organizaram mais uma expedição, e dessa vez muito mais poderosa que a anterior, e invadiram a capitania de Pernambuco, a mais próspera da colônia portuguesa. Bem, dessa vez, com o êxito da derrota dos portugueses, a administração holandesa em Pernambuco foi assumida pelo Conde Maurício de Nassau, que governou de 1637 a 1644. Durante seu governo, Maurício de Nassau transferiu a sede do governo de Olinda para o Recife e assumiu a direção política, militar, financeira e jurídica das capitanias e convidou os colonos portugueses a participarem do governo, tendo os portugueses então ocupado diversos cargos na capitania. Seu governo foi marcado ainda pela tolerância religiosa motivada por interesses no apoio dos colonos católicos, os capitais dos judeus e dos holandeses, que eram calvinistas, procurando manter boas relações com os adeptos de outras crenças. O governo de Nassau favoreceu ainda os senhores de engenho com empréstimos para a compra de escravos e de equipamentos, proporcionando o crescimento do comércio de açúcar durante todo o período em que os holandeses estiveram no Brasil, ok? Bem, outras grandes transformações promovidas pelos holandeses no Recife foram a urbanização, pavimentação, construções de pontes, canais e mercados, entre outras construções. Tudo isso em poucos anos, além de trazerem para o Recife uma comitiva formada de 46 especialistas, entre naturalistas, arquitetos, cronistas, cartógrafos e pintores que foram encarregados de construir o Palácio Friburgo, sede do governo, residência de Nassau e uma das principais edificações da cidade Maurícia, como ficou conhecida a capital holandesa no Brasil. Na comitiva trazida pelo governador Nassau, destacaram-se o pintor Albert Eekhout, que expressou o olhar europeu sobre os tipos humanos e as paisagens do Nordeste açucareiro, e o naturalista e cartógrafo George McGrath, que produziu mapas, classificou plantas e animais e estudou os astros visíveis do hemisfério sul. Por fim, em 1640, houve a restauração portuguesa, quando eles se rebelaram contra a Espanha e restauraram sua independência. E nesse momento, a economia açucareira no Nordeste brasileiro passava por dificuldades. Então, para contornar a crise, a Companhia das Índias Ocidentais exigiu que o governo de Nassau cobrasse os empréstimos concedidos aos senhores de engenho, deixando-os insatisfeitos com essa exigência. Daí, em 1644, Maurício de Nassau deixou o governo holandês no Nordeste e retornou à Holanda, agravando ainda mais a situação econômica de muitos colonos do Nordeste açucareiro. A pressão e aumento de juros realizados pela Companhia das Índias Ocidentais eram cada vez mais altos pelos valores emprestados, além de estabelecer novas taxas, e nesse contexto, os proprietários de engenho e os lavradores de cana rebelaram-se contra o domínio holandês e, em 1645,
os escravos africanos e indígenas foram chamados para participar do movimento que ficou conhecido como Insurreição Pernambucana, que teve seus principais embates ocorridos nos Montes Guararapes, entre 1648 e 1649. E por fim, a rendição holandesa foi assinada em 1654, dando fim ao empreendimento holandês no Brasil. E depois de serem expulsos, os holandeses ampliaram a sua produção açucareira em suas colônias no Caribe, fazendo com que o produto caribenho conquistasse mais espaço no mercado internacional, provocando a queda nas vendas do açúcar brasileiro. Lembram-se que no início eu disse que os holandeses eram os principais distribuidores do açúcar brasileiro na Europa? Então, tudo isso conspirava contra o comércio do açúcar brasileiro, ok? Bem, gente, esse foi nosso resumo, nossa breve aula sobre as invasões holandesas no Brasil. Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês. Não deixem de acompanhar a próxima aula, se inscrevem no canal, marca o sininho e mais uma vez um grande abraço e até a próxima, tá bom? Tchauzão!